Olá pessoal, vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos, que diz mais ou menos a introdução: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede vós, pois vós, outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, presuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus vai dizer: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as virtudes. Amar pode ser um desafio, às vezes, em síntese. Não é fácil amar aos nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. No entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma mensagem sobre atitudes salutares que podemos praticar no nosso dia a dia. Devemos amar não só a família e as pessoas próximas, mas a todos indiscriminadamente. O capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, do Evangelho, revela que somos capazes de mostrar a todas as pessoas o amor que Cristo nos ensinou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 e 48. Então vamos lá. Esse capítulo começa com a frase crística para exemplificar como podemos alcançar a perfeição na qual a humanidade é suscetível. Os espíritos de luz nos esclarecem que a sentença "sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial", não pode ser levada ao pé da letra. O fato de a criatura ser mais perfeita que seu Criador é inadmissível, segundo o Evangelho da doutrina dos Espíritos. As pessoas às quais Jesus se dirigia na época não entenderiam essa questão. Então, ele apresentou um modelo para seguirmos. E vamos ler também o 3 também, dicas essenciais para o nosso bem-estar interior, que diz o seguinte: quais os passos para nós alcançarmos a perfeição? Então, o seguinte: caridade, Jesus ensinou que a essência da perfeição é exercermos a caridade de um modo amplo. E este sentimento nos leva à prática de todas as outras virtudes. A benevolência. A benevolência com os nossos semelhantes se resume na capacidade de nós sermos bondosos e termos boa vontade com todo o nosso ao redor. E a indulgência, que são as 3, né? Ser indulgente significa ter facilidade em perdoar os erros cometidos pelo próximo. A frase "sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito", mostra uma ordem, uma ordenação dada por Jesus a todos os habitantes do planeta Terra, independente da seita ou da religião que professe. Pergunta-se: não sabia Jesus que somos fracos e imperfeitos? Como ele pode dar essa ordem peremptória? Lógico que ele sabia e sabe ainda, mas o problema é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Diante dessa verdade, devemos prestar conta ao Pai dentro do nosso melhor nível de evolução que pudermos alcançar. O modelo para chegarmos ao Pai é Jesus, porque dentre os encarnados ele foi o espírito mais evoluído que desceu nesse planeta. A sua missão foi a de nos mostrar o caminho da salvação. Qual o exemplo que ele nos deu? Sofreu perseguições, sarcasmos, blasfêmias e, além de tudo, morreu na cruz. Tudo isso para nos ensinar que o reino de Deus está dentro de nós e que só alcançaremos se seguirmos as suas pegadas.
Então, vamos ler o seguinte: a caridade como amor ao próximo. A perfeição de que Jesus nos ordena, ela está centrada na caridade que fizermos ao nosso próximo. Então essa caridade deve ser exaltada para que culmine até no amor ao inimigo. Quando ele nos conta a parábola do bom samaritano, por exemplo, faz-nos uma apologia do amor ao próximo, isento de preconceitos, de segundas intenções. Evoca também a ideia que a humanidade é mais importante do que as crenças particulares. Kardec deixa registrado que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Sendo assim, podemos concluir que Jesus, ao fazer uma associação da perfeição com o amor, inclusive aos inimigos, ele desejava caracterizá-la como sendo a benevolência extremada e por isso mesmo incondicional. E esse conceito de incondicionalidade é essencial no entendimento do que seja o perfeccionismo. Então, essa é a lição do sede perfeitos que nós temos que ter. Jesus deu-nos a entender, era isso, em nós sermos perfeitos. Vamos aprender sempre com os ensinamentos de Jesus. Gratidão a todos, muita paz, muita luz.